Muito bem-vindos, muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome da ICF Brasil, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nessa sessão da International Coach Week 2025, a maior celebração global do coaching profissional no mundo. E esse ano, essa celebração é ainda mais especial, pois estamos celebrando os 20 anos da ICF no mundo. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, patrocinador ouro, a Streaming.io e a Nexi, e como patrocinador prata, a LHH, e eu sou Fernanda Sack, associada e voluntária da ICF Brasil, e junto comigo, Ana Mussi, nós estaremos aqui em conjunto para conduzir esse nosso painel. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante essa semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coaching Week, com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial e gratuita preparada com muito carinho. Nós estaremos, através do chat, compartilhando o link da nossa programação completa. Ao final, eu conto que nós estamos caminhando para a reta final, então eu compartilho como que vai ser a agenda de amanhã. E aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @ICF Brasil. E aqui no chat a gente vai compartilhar todos esses links que eu estou informando. Informamos que esse evento está sendo gravado e lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição desta sessão. Você poderá solicitar seu certificado de participação fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final do evento. Nesse mesmo formulário, você será convidado a avaliar o evento, deixar seu depoimento e, se quiser, gravar um vídeo contando sobre sua experiência com a ICW. E para você que é associado da ICF Brasil e está acompanhando nossa programação, temos um convite especial. Durante a International Coaching Week, estamos lançando o programa de coaching pro bono International Coaching Week 2025. Através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Nós estamos convidando você, coach associado da ICF, para ser voluntário neste programa. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Mas essa transformação não para por aí, ela começa com você, coach associado da ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e potencializar seu propósito de transformar realidades. E aí, estão todos prontos para liderar essa mudança? O link para se candidatar ao programa de coaching pro bono e ter mais informação também está aqui no chat, e convido quem tem interesse, os nossos coach associados da ICF, para se inscrever. Bom, vamos lá, porque hoje nós temos um super painel, sou suspeita para falar, quero dar muitas boas-vindas aos nossos convidados, porque hoje eu tenho uma tríade comigo no painel Os Desafios do Coaching no Contexto de Mudanças Aceleradas. Então tem um time de peso e, como muita gentileza, vou começar pelas mulheres desse painel. Eu começo com ela, Eliette Gomes, que é Head da Prática de Coaching na LHH, consultora organizacional, coaching PCC, especialista em Enneagrama, com atuação em projetos nacionais e internacionais, envolvendo transformação cultural, desenvolvimento de lideranças de equipes em processos de transição. São muitas certificações, algumas delas em Executive and Life Coaching pela ICI, a Integral Coaching pela Canadian, Development Coaching com a Suzanne Cook, certificada em Enneagrama pelo EPTP e pelo Integrative
Nine Individual e de times, e Cristiane Quítero, superintendente de RH, SST, comunicação e sustentabilidade na Argo Energia, psicoterapeuta na EMDR, com mais de 25 anos de experiência em organizações multinacionais dos segmentos de energia, meio ambiente, seguradora e financeiro, formada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em administração de RH pela FGV, MBA pela FGV, Comitê de Pessoas, Cultura e Governança pelo IBGC e HR AAA pela Fundação Dom Cabral, e também Organization Relationship Systems Coaching na França e certificação International em Mentoring Autêntico, Paulo Ehrlich. E ele, que na sequência eu passo a palavra, Alexandre Marins, que é graduado em processamento de dados pela PUC Rio de Janeiro e MBA executivo pela UFRJ, possui diversas formações na área de liderança, entre elas IMD, na Suíça, e Fundação Dom Cabral e Amanaki. É certificado em coaching pela Columbia University e pelo Integrated Coaching Institute. Possui também certificações em Team Coaching, MBTI e Barrett. Atuou como executivo de TI por 20 anos para empresas de grande porte. Liderou a prática de coaching na LHH e está como diretor de práticas de Talent Development para a América Latina desde 2018. Eu avisei que era um time de peso, dou muito as boas-vindas a Alexandre, Cristiane, que eu já chamo de Cris, e Eliette. Sejam todos muito bem-vindos. Super obrigado, Fê. Bom, pessoal, boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês nesse evento belíssimo. O coaching mora no meu coração por muitos motivos, e eu tenho certeza que das minhas colegas de painel também. A gente escolheu esse tema porque a gente sabemos o mundo acelerado que estamos vivendo e todos os desafios que isso traz para nós, na vida pessoal, na vida empresarial, nos contextos onde nós atuamos. Mas isso também vem afetando, acho que, a dinâmica do coaching de um modo geral, né? Então surgem várias polêmicas, debates, desafios e questões que vêm pulsando, né, no dia a dia de nós que vivemos o coaching tão de perto, né? Então a gente tomou a liberdade de convidar uma querida amiga e também cliente, a Cris, que está aqui. Ela vai sempre, dentro desse debate, óbvio, trazer o olhar pessoal, mas também um olhar de um stakeholder como RH, né? Que ao longo da sua trajetória, com certeza, já comprou coaching, pode já ter vivido pessoalmente, mas com certeza já comprou diversos programas de coaching, compra até hoje. Tem seu olhar também psicoterapeuta da sua trajetória pessoal como psicóloga, mas hoje a gente quer ouvir muito da Cris na ótica, digamos, compondo com a gente, que é da LHH, que presta o serviço, né? E aqui no nosso lado da LHH a gente vai ter a Eliette, que é a líder hoje da prática dentro do meu time, e eu vou estar aqui meio que fazendo esse papel de mediação desse painel e somando, dentro do possível, nas contribuições que a turma vai trazer. Então é isso. Posto isso, o que eu posso dizer assim, quando a gente começou a elencar, os desafios são muitos. A gente vai falar de alguns deles que a gente elencou como prioritários, digamos assim, e no final a gente vai abrir espaço para todo mundo que estiver ouvindo o painel poder trazer também através do chat outros desafios que vocês queiram que a gente comente a respeito. Vai que a gente não toca em algum dos assuntos que talvez estejam aí na agenda de vocês e a gente está aqui também para fazer isso. Desse modo, a gente separou um tempo para no final ter com calma um diálogo e uma troca com os participantes, tá bom? E aí, vamos começar, Eli e Cris? A minha primeira pergunta para vocês, né, para a gente poder trocar, a gente está falando exatamente disso, né, da aceleração, mas junto dessa aceleração, a gente nos últimos anos, né, eu diria que nos últimos 10 anos, a gente testemunhou aí um crescimento acelerado do coaching, né? Isso significa que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar um programa de coaching. Mas, por outro lado, né, a gente que está mais de perto, a gente sente que nem sempre quem compra, ou mesmo quem vem e chega para um programa de coaching, tem uma clareza
de um real conhecimento e entendimento do que é o coaching, do que é um programa de coaching, seja às vezes até no RH, né? E principalmente nos coaches, né? Nos líderes que chegam para a gente. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho nisso, né? Vocês acreditam? Eu estou trazendo isso como um ponto de vista meu, mas eu quero ouvir o ponto de vista de vocês a respeito disso. O que vocês têm testemunhado, o que vocês têm vivenciado em relação a isso? Quer começar, Cris? Pode ser sim. É, Obrigada, gente, prazer, boa noite, super prazer estar aqui falando com vocês. Realmente, não, acho que falta clareza dos próprios RHs, né? A gente sabe que nos últimos anos teve ali uma juniorização das áreas de recursos humanos, acho que isso impacta também bastante na compreensão do coaching, do papel do coaching, entre outras questões também, né? Falta clareza também do líder, que muitas vezes tem expectativa de que o coaching resolva todos os problemas que ele possa vir a ter com a sua equipe, né? E eu diria que até uma certa terceirização das atividades, muitas vezes acaba que no processo você percebe as dificuldades que ele mesmo como líder tem para se posicionar, para dar um feedback, para orientar, e ele acaba querendo terceirizar isso, né, para o coach. E, além de tudo, acho que tem um tema que é assim, o coach muitas vezes vem para as sessões sem ter, né, claro, ali a questão do foco de atuação que ele vai ter, mas também esperando muito mais respostas prontas do que questionamentos, né, do que reflexões. Então, quando eles começam a entender que o processo é de fazer perguntas, né, de colocar ali realmente o seu ponto de vista sobre as coisas, acho que aí vai ficando um pouco mais claro o papel, né? Mas inicialmente vem uma expectativa de ter tudo muito mastigado, né? Essa sensação que eu tenho. É isso que você vê também, Eli? É muito parecido, né? Acho que você falou quase tudo. Primeiro, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vi um monte de nominho aí que eu conheço, muito gostoso estar aqui com vocês. Deixa eu complementar um pouquinho aqui. É verdade, sim, o coach vem crescendo, né? Exponencialmente, e em temas de desenvolvimento também, mas eu sinto que há ainda, tanto no lado do RH, como no lado dos executivos, uma confusão e uma falta de entendimento da abrangência do coaching, né? Então, muitas vezes os executivos não têm a mínima ideia do que é um processo de coaching, porque ele foi demandado de fazer um processo de coaching, ele não vai dizer não, normalmente eles não vão rejeitar, né, um processo de coaching, mas eles vêm sem muito saber do que se trata e o que é o caminho. Por isso que a gente, dentro da LHH, a gente faz um briefing muito profundo, né, das necessidades daquele executivo, a gente faz na empatia, a gente explica muito bem o que é o processo de coaching, a gente pergunta se ele já vivenciou o coaching ou não, para deixar bem claro para ele o que ele pode esperar desse processo de coaching, né? No alinhamento também, na reunião onde que vai estar o gestor, o RH, o coach, a gente procura deixar muito claro, né, qual é o nosso papel ali, qual é o resultado que pode ser esperado, para que a gente minimize, né, e não deixem o coach ou o RH frustrado por terem uma expectativa diferente. Hoje, como a Cris falou, há uma juniorização, sim, do RH, e e também existe uma delegação de papéis que é da organização que eles acham que tem que ser construídos ali no coach. Então, existe sim, e é papel da gente, né, mudar isso, levar, culturar cada vez mais as organizações e os executivos do quais são os benefícios do coach e quais os resultados que podem ser esperados. Eu acho que a gente tem um trabalho grande ainda pela frente, porque existe ainda uma, uma confusão mesmo em termos do que a gente pode oferecer.
Bacana, Eli. Acho que vocês duas trouxeram coisas que eu quero comentar. Primeiro, eu Uhum. acho que ele, assim, também na minha experiência pessoal enquanto coach, né, eu sinto que os executivos gostam de uma certa estrutura, né? Então, assim, por mais que você explique, né, como é que é o programa e o que que ele pode esperar, eles querem ter algum controle, né? A gente diz que a pauta é deles, é óbvio que a agenda é deles, o foco das conversas são eles que dão, né? O tom são eles que dão. Mas o nosso método de trabalho é fundamental nesse processo para ajudar eles a ter a certeza de que eles vão avançando. Então eu procuro sempre também, quando eu estou atuando, né, tentar ajudar a explicar não o passo a passo, mas assim as grandes etapas do programa, o fluxo de como as coisas vão se dar, porque isso tranquiliza um pouco eles e ajuda a ter uma clareza do todo, né? Do início, do meio e do fim. Como é que eu entro, o que que vai acontecer durante e como é que eu deveria estar saindo ao final, né? Então, isso é uma coisa que eu tento usar, né? Se eu pudesse complementar também. Eu acho que meus colegas que estão aqui assistindo, que são coaches, com certeza também fazem isso. A Cris trouxe um tema, né, que para mim conversa com essa questão do mundo acelerado, né? A sensação que eu tenho, e eu acho que tem a ver com a velocidade das coisas, e tem também, às vezes, uma questão geracional da impaciência, né, com o processo, porque o processo de coaching implica uma reflexão, implica você dormir sobre as questões um pouco, implica numa construção gradual. E as pessoas chegam no programa querendo as respostas prontas, como a Cris falou, né? E às vezes começa a trazer até uma confusão do que é o coaching versus outros tipos de programa, né? E aí eu vou usar isso como um gancho, né? Porque é quase como se eles quisessem do coach uma mentoria, onde a gente ensinasse como se fosse realmente um professor particular que chegasse aqui e dissesse o que que ele tem que fazer, né? Então, meninas, eu queria debater um pouquinho com vocês um pouco dessa diferenciação tão importante em relação a coaching, mentoria e nos dias de hoje, principalmente a terapia, porque a gente também está vivendo questões que são de uma ordem mais pessoal, que são das questões da saúde, né, psicológica, mental. É, Como é que vocês diferenciariam claramente na visão de vocês e como é que vocês têm lidado com isso na prática, seja no ambiente organizacional, Cris, do seu lado, e Eli do nosso lado enquanto consultoria? Uhum. Você quer começar, Cris, comentando do seu Pode ser, lado? pode ser. Sim, com certeza. Bom, acho que a primeira questão, né, o primeiro ponto é realmente a gente poder sempre se questionar qual é a raiz do tema a ser trabalhado, né? E eu vejo assim, né, de novo, conectado com essa questão do quanto não é claro para as pessoas as diferenças entre coaching, mentoring, ou terapia, ou tudo, e outras ações de desenvolvimento, né? Mas principalmente essas. Então, assim, a pessoa quer uma solução, mas ela não sabe direito o que ela quer, né? Então, eu acho que cabe muito, de novo, a nós, como RH, ajudar dentro das organizações a fazer com que as pessoas se façam, os líderes se façam as perguntas para entender qual que é a raiz efetiva do problema, né? Eu preciso de uma troca de experiência, eu preciso de uma orientação, eu preciso de alguém que tenha um conhecimento técnico específico, que já tenha passado pela jornada que eu passei, né? Então, é uma mentoria que vai me ajudar nesse caminho. Não, realmente, preciso refletir sobre questões mais amplas, mas sempre conectadas para o trabalho. É um processo de coaching. Ou então, não, são questões realmente comportamentais muito mais profundas que não são técnicas ou ali metodologia de coaching que vai sustentar, né? E aí realmente a necessidade de uma terapia. Então, acho que isso ainda fica bem confuso para as pessoas. Os líderes têm muitas vezes dificuldade em nominar, né? Em conseguir trazer em palavras as dificuldades que eles têm com as suas equipes no dia a dia. Então, acho que é super necessário a gente poder apoiar e se questionar para entregar ali a melhor solução para apoiar no desenvolvimento da pessoa. Uhum. E você, Eli, do lado nosso aqui da consultoria? Porque eu Tá, imagino que você receba demandas variadas, né, e eu expectativas variadas. isso mesmo. A gente tem recebido demandas de
todas as maneiras possíveis, né? Misturando conceitos, inclusive. Então, o que a gente entende, né? Quando a gente fala de coach, a gente está falando de comportamento, né? De desenvolvimento de novas habilidades comportamentais, né? Ali, neste lugar, a gente precisa de um coach que tenha uma formação, que tenha certificação, para que ele consiga trabalhar com esse executivo e ajudá-lo a se desenvolver, né? Então, ali vai trabalhar a autoconsciência dele, o autoconhecimento, para que ele se olhe, né? Entenda quem ele é naquele momento e qual é o desafio dele de futuro e o que ele precisa se transformar como pessoa, como comportamento, para chegar naquele lugar. Então, é isso que a gente fala de coach. Então, tem uma pessoa especializada neste termo, coach, que vai te ajudar, né? Uhum. A mentoria já é um processo de uma troca de experiência. Você vai ter uma pessoa com uma experiência executiva bastante forte, e que normalmente a gente fala uma experiência executiva maior do que a do executivo, para que ele possa ali trocar experiência, trazer conceitos interessantes para eles, onde eles vão falar de negócios e coisas relacionadas à carreira profissional, um desenvolvimento mais técnico, menos comportamental, né? Então, aí o mentor não precisa ter uma formação específica, ele precisa ter a experiência executiva para ajudar o executivo. O que tem acontecido muito é das organizações pedirem mentorias muito específicas, né? Eu quero uma pessoa que seja, faça uma mentoria de uma pessoa que trabalha em banco na área de tesouraria, tal, que muitas vezes é muito difícil ter essas pessoas com esta experiência atuando como coach. Então, esse é um ponto. E na LHH, com essa demanda muito misturada de, não, eu quero eles trazem como mentoria, e a gente falou, olha, isso não é coaching, isso é mentoria, coach é mais comportamental. Eles falam, não, mas ele também tem características comportamentais a serem desenvolvidas, não só as técnicas, mas as comportamentais. E na LHH, a gente até desenhou um programa que a gente chama de Mentor Coach para atender essas demandas, que são coaches formados que tenham a experiência na área que o executivo atua. E aí ele pode trabalhar ali com os dois chapéus. Ele desenvolve ele comportamentalmente e tem um momento também que ele troca a experiência. E isso tem dado bastante resultado e trazido bastante benefício e feedbacks positivos dentro da organização. Mas a gente precisa tomar bastante cuidado aonde a gente oferece isso. Então, novamente, entender o que o executivo está buscando, o que o RH está buscando como resultado é o primordial. E aí tem a terapia, né? Que às vezes o executivo fala, mas eu não vim fazer terapia aqui, né? Porque eles entendem também autoconhecimento, né? Como terapia, né? Porque ninguém quer tratar muito ali das causas daquele comportamento. Então, a terapia, a gente trabalha muito com questões muito profundas, de passado, de traumas, aí entra a terapia. Então, quando a gente recebe, às vezes, uma demanda da organização, como, ele tem uma questão, e a gente percebe que não é uma questão de coach, a gente abre e diz, isso não é coach, isso é uma questão de terapia. E muitas vezes, até durante o processo de coach, a gente percebe que ele tem uma necessidade de terapia, e aí a gente volta para o RH para ver como que a gente trabalha isso, porque a gente não pode entrar realmente nessa seara, a gente não tem, pelo menos os coaches, né, que não têm formação em psicoterapia, não pode entrar, né? E o coach Não podem, não devem, né? não podem e não devem entrar. Então, eu acho Mas sim que podem orientar e encaminhar, né? Eu acho que isso é podem uma coisa que a orientar gente procura e fazer. encaminhar. Esse é o nosso papel, de, às vezes, acender aquela luzinha de que ele precisa de algo mais para Uhum. se tornar um profissional, uma pessoa melhor. É assim que eu É, vejo. tá, eu vou aproveitar isso que vocês acabaram de falar, e teve uma das colegas aqui que está assistindo a gente,
que colocou no chat dizendo que realmente o coaching não é terapia, mas ele pode ser terapêutico. Eu vou dar a minha visão sobre isso, se vocês quiserem, vocês complementem, né? Tá. Eu acho que ele é terapêutico na medida de que ele está embasado no autoconhecimento, né? Então é isso que você acabou de falar, né? O quanto que durante a conversa a gente vai botando luz, vai botando luz, vai botando luz sobre as questões e pode fazer eles refletirem, eles ou elas, né? Da onde vem aquilo, que assim até qual é o nó que dentro do coaching a gente pode trabalhar e qual é aquele que não, mas que ele talvez recomendasse que aquilo fosse olhado, como você acabou de falar. Então, de algum modo, ele é terapêutico porque ele gera reflexão, ele força uma pausa da pessoa olhar sobre si, sobre a sua trajetória, sobre as suas potencialidades, né, sobre os seus sabotadores, né? Então, de algum modo, tem questões que são terapêuticas, mas a gente não entra na terapia em si, né? Acho que esse é o meu ponto. Não sei se vocês duas querem somar alguma coisa nisso. Não, eu concordo plenamente. Ele entra, né? Ele te leva numa reflexão onde você pode entrar muitas vezes em nós que estavam guardadinhos e aparece e às vezes ali se dissolve, às vezes não. Tem que ser mesmo através de uma terapia que não é o nosso caminho mesmo, né? Exato. Então, E Concorda, diferentemente, Cris? né? Sim, com certeza. E assim, a gente normalmente, né, nós que somos RHs ou coaches e tal, a terapia faz parte de uma das ações de desenvolvimento que nós temos, né? Um pouco assim que a gente vê a terapia também. E para alguns líderes de algumas áreas fora as nossas, né? Muitos nem imaginam a possibilidade de fazer terapia, né? Então, nem tem a possibilidade ou um momento ali de uma troca mais profunda, de uma reflexão mais profunda, como a que o coaching viabiliza. Então, com certeza, é super terapêutico, principalmente para quem nunca tocou nisso, né? Sem dúvida alguma. E é uma oportunidade também, inclusive, para, né, dizer por que não ir para esse caminho e se conhecer um pouquinho mais em profundidade, né? Bacana, isso mesmo. Vou avançar um pouquinho, turma. Sabemos, então, que tem chegado bastante gente, né, para coaching, né, com os nossos colegas todos que estão aqui hoje, né, e nas várias consultorias, né. Eli, eu queria começar por você. Na sua visão, quais são os principais temas e dores, né, que surgem, que vêm chegando, né? Ou seja, dado que esse mundo está mais acelerado, você sentiu que a tônica do foco do coaching mudou? Continuam sendo as mesmas questões de liderança? O que você comentaria sobre isso? Olha, Ale, eu acho que depende muito do nível de liderança, tá? Hoje, se a gente for falar do alto nível de liderança, as demandas que têm vindo muito como é que eu navego nesse mundo, né, de mudança constante e me mantenho sadio, me mantenho tomando as decisões certas sem certezas, né? Então, isso é um ponto que vem com muito assim, como lidar com tudo isso que vem e continuar tomando as decisões, né? Como que ele se mantém com navegando dentro da organização em todos os níveis. Isso é uma coisa muito importante que tem. A postura executiva, quando eles estão, né, eles saem do nível, vamos dizer, entram num nível onde eles vão ter que se comunicar com o comitê, eles precisam transformar a forma de falar, a postura que muda, e muitas vezes eles pedem apoio para isso. Eles sabem que tem que fazer, mas muitas vezes não sabem como. A gestão de conflitos é uma coisa muito importante nesse contexto. As pessoas têm vivido muito estressadas, né? Elas se encontram muito estressadas, então os conflitos têm surgido muito, então tem surgido muito gestão de conflito. A gestão de pessoas é uma coisa que aparece muito, né? Eu sou ótimo, eu sou excelente, eu trago todos os resultados, mas às vezes uma catástrofe para Esse é um lidar caso, eu diria que com esse as é um pessoas. clássico, né, do coaching, né? Esse é o clássico. Esse é o clássico. Tem uma coisa que a gente tem visto também muito, Lê, a aceleração de talentos, as pessoas sendo alçadas para posições muito grandes, sem ainda ter todo o A estofo, musculatura. a musculatura e o estofo para lidar com tudo aquilo. Então, a gente tem tido muita demanda. Eu tive essa semana mesmo uma demanda de uma empresa, que é uma empresa de tecnologia,
e eles fizeram uma reestruturação, aí tiraram o nível da organização, alçaram os que estavam embaixo para este nível, e o que aconteceu? Né? As pessoas estão super estressadas, não sabem lidar com as pessoas, não sabem lidar com os pares, não sabem lidar com o comitê executivo, e aí pedem coach para a gente apoiá-los nessa aceleração de Aham. performance, né? Sim, Deixa eu ver aqui sim. mais. Autoconhecimento também é uma coisa que as organizações têm demandado bastante, Ale, no sentido de melhorar o relacionamento dentro das organizações, de ter Sim. uma cultura mais positiva, né? Líderes mais Colaborativa. inspiradores, mais colaborativos. Então, eles falam muito de líderes mais inspiradores no sentido de aquele líder que olha, né, para o outro, que escuta Empatiza. o outro, que tem empatia pelo outro, né? E que não É. está só focado em resultados. Então, esse lado de soft skill vem muito fortemente no desenvolvimento. E as pessoas, assim, eu acho que os executivos vêm um pouco mais, como eu vou dizer, mais prontos para falar, porque eles estão sentindo a necessidade Uhum. que eles têm de se transformar. Tá Então, eu acho que latente, isso né? Tá está latente. A latente, gente está tem sentido na latente. pele, muitos deles, né? Eles estão sofrendo demais, então eles realmente Sim. veem essa necessidade. Então, eu acho que eu tenho notado, pelo menos pelos meus clientes e pelo que os coaches todos comentam, né, nas nossas reuniões, que tem sido menos difícil Entendi, trabalhar com eles. Eles estão mais entendi. prontos, tá? Concordo. Cris, do seu lado, né? Quando vocês decidem por um encaminhamento de coaching ou quando o executivo bate na sua porta enquanto é RH para pedir ajuda, quais são as dores? Quais são as necessidades principais? Estão dentro dessas que ele falou? Você quer somar alguma coisa ou dar ênfase em alguma Similares. coisa? E eu acho que assim, muito conectadas também com essa questão da pressão, né? De como as pessoas conseguem, entre aspas, sobreviver dentro dessa realidade tão acelerada que a gente está vivendo, né? Ainda questões de lideranças tóxicas, como a gente fala, então, né, hoje, como é que a gente conecta, né, as questões culturais da organização com as competências que esses líderes têm que ter, enfim, acho que é muito similar, exatamente a mesma coisa. Tá bom. Avançando, né? Então a gente falou de crescimento, falamos de conceituação, falamos das principais necessidades. E na linha das necessidades, eu acho que a partir da variedade de necessidades, eu acho que a gente viu o coaching se ampliando para oferecer, digamos, nichos específicos ou diversificações de foco do tipo do trabalho, de como o coaching pode ser aplicado, né? E aí eu vou trazer mais a Eli para essa conversa, porque é onde talvez a gente receba, né, e consiga talvez customizar o programa de coaching para algumas particularidades. Eli, você quer comentar por favor, sobre as principais, digamos, variações ou customizações que o coaching tem sofrido, né, na ótica empresarial e o que a gente tem oferecido em relação a isso? Ó, Ale, com a questão da diversidade e inclusão, né, a gente começou a ter demandas bastante diferentes, né? Então, sou coaching para raça, coaching de gênero, coaching geracional, e para tudo isso a gente precisou se preparar, porque a gente não tinha essa habilidade em lidar, né, especificamente com diversidade, né? De lidar, assim, vou me preocupar aqui que é com raça, então eu tenho que ter outro enfoque geracional, tal. Então, isso foi tudo surgindo e a gente foi precisando se preparar muito fortemente para poder atender, e ainda estamos nos preparando, né? Porque não é tão simples assim a gente ter Sim, essa expertise. Tem uma coisa que tem vindo bastante para a gente, que é a aceleração de talentos, que eu já falei, porque as pessoas são alçadas, né, catapultadas para posições maiores, e então isso tem surgido. Onboard é uma coisa que também tem se pensado demais, tanto para
pessoas que chegam numa organização ou para aquelas que mudam de posição, estão em outro contexto, outra liderança e elas precisam se adaptar. Deixa eu ver aqui mais que eu posso falar. O coaching de gênero que a gente fala, a gente tem trabalhado muito com mulheres na liderança, né? Ajudando as mulheres a se prepararem para alçarem voos dentro das organizações, né? Para que elas não baterem naquele teto de vidro que a gente tanto fala, como é que elas ultrapassam esse teto de vidro. Então, a gente tem mudado bastante, né? E tem saúde mental, que também a gente tem tido muita necessidade e muita demanda para trabalhar saúde mental dentro dos processos de coach. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Como é que a gente se coloca também no momento que a gente é acionado para trabalhar com pessoas que estão sofrendo, né, ali, que estão com problemas de saúde mental, quando as organizações são tóxicas. Então, isso tudo são coisas que está afligindo aos executivos e também a nós coaches, que a gente tem que se preparar muito para estar lidando com toda essa diversidade de temas que vão Sim. chegando para a Uhum. gente. E são todas essas coisas que É. afetam o comportamento e a gente tem que lidar com Sim, isso. sim. E nessa linha, né, das demandas, assim, uma variedade nova também que a gente tem oferecido, que é bem bacana, é o coaching de maternidade. Você quer comentar sobre Pois ele? é. Quero falar sim do coaching de maternidade. Ia passar, ainda bem que você voltou. A Uhum. gente começou a notar uma demanda de algumas organizações que nos buscavam pedindo para a gente trabalhar com as mulheres que estavam esperando bebês e que iam ter que sair, né, de licença e precisavam se preparar tanto para deixar uma pessoa para sucedê-las, como para se apoiar, né, naquele contexto de mudança muito grande, né, que é a maternidade, Sim. todas as mulheres sabem, então até os homens também sabem, como é difícil esse momento na vida das Desafiador, mulheres. né? Sim. É muito transformador assim, vira a vida de ponta cabeça, nunca mais ela vai ser a mesma, né. Isso é uma coisa, você Uhum. se tornou mãe, aquela vida que você tinha, né, deixa Uhum. para trás. E aí a gente montou um programa que é bastante interessante, que a gente trabalha com mulheres gestantes, e a gente faz com elas um trabalho enquanto ainda elas estão na organização, então a gente começa a trabalhar com elas mais ou menos no 5º mês de gravidez, vai ajudando, apoiando e entendendo como elas estão se sentindo, como elas estão entendendo aquele momento, como elas estão se preparando para a licença maternidade, como elas estão preparando as pessoas para sucederem e trabalhar enquanto ela não estiver lá. A gente faz uma reunião também com o executivo, com o líder direto, para que ele também entenda aquele momento que ela está vivendo e possa suportá-la e trazer também, às vezes, né, as angústias dele de estar perdendo aquela pessoa naquele momento, que é uma pessoa tão importante, a pessoa vai sair, como ele vai lidar com ela, e existe o medo dos dois lados de: será que vai ter o meu lugar quando eu voltar? E ele, será que ela volta? Então, a gente trabalha isso também com eles, e quando elas saem de licença maternidade, a gente deixa elas livres, porque é o momento delas ali, e Uhum. elas nos acionam à medida que elas sentem necessidade. Quando vai chegando no final da licença maternidade, a gente fala com elas para entender o quanto elas estão preparadas para essa volta, né? O quanto elas se programaram, como que está o suporte que ela vai ter para poder deixar o bebê e voltar a trabalhar, né? Quais são os medos, as angústias. Então, a gente trabalha isso com ela e prepara para ela voltar para dentro da organização. Fazemos uma conversa também com o líder para ele poder recebê-la, né? E acolher nesse momento. A gente vai fazendo reuniões com ela para entender como é que ela está se integrando e a gente constrói também, junto com a organização, uma rede de apoio. Então, mulheres que já tiveram filhos, que já voltaram a trabalhar, são a rede de apoio dela nos momentos que ela se sentir perdida ali ou Sim, angustiada por estar sim. voltando. Então,
aí termina, vai o programa até ela estar totalmente integrada. E esse programa a gente também desenvolveu pensando que tem uma pesquisa que diz que 50% das mulheres que saem de licença não retomam A de carreira. volta à carreira. Ou elas são desligadas, ou elas decidem ficar com o bebê. Então, foi um programa que a gente fez e, assim, está sendo muito legal. As mães estão adorando, as organizações e os líderes. E até nesse último programa que a gente fez, eles nos pediram por que não colocar também os maridos? Por que não ter ao marido, companheiro, companheira, quem quer que seja, né? Colocar ali para também entender qual é o papel dele nesse contexto e as angústias dele. Então, a gente Sim, também colocou, é opcional para a organização que quiser, mas também tem esse lado de tratar, né, não só a mãe, o pai, e o pai, sim. a mãe, do jeito que for, né, para apoiar os dois lados dessa maternidade. Muito bacana, Eli. Assim, levando para a foto maior, né, a gente vê aí várias ramificações, vários temas que às vezes demandam especialização, ou pelo menos um mínimo de conhecimento sobre o assunto, né? Letramento, diria, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, já que a gente tem aqui uma audiência de muitos coaches, né? Na sua visão, o que isso tudo está implicando para os coaches? Ou seja, como o coach pode, como é que você vê isso, né? Do ponto de vista, todo mundo pode lidar com tudo, o que precisa, o que não precisa, como é que você tem orientado as pessoas em relação a isso? Olha, Lê, assim, olhando o mundo do jeito que ele está se transformando, as profissões também estão se transformando, né? E Sim. os coaches também precisam, né, estudar, se reciclar, entender o momento, saber onde eles podem ir ou não, e principalmente saber o que eles querem fazer dentro dessa gama toda de possibilidades, né? Aonde está a minha habilidade maior, onde eu posso entregar minha habilidade que vai trazer um bem para o outro, que é o propósito de todo o coach. Então, não, eu não acho que todo mundo pode fazer tudo, não, porque todo mundo não tem a possibilidade de aprender tudo, não dá, né? Não dá para a gente conhecer geração de ponta a ponta, não dá para a gente conhecer diversidade. Olha, eu assisti ontem durante essa semana, palestras sobre diversidade e neurodivergência, que a gente vê e fala, nossa, quanta coisa eu não sei, quanto eu tenho que aprender e como eu não posso, né, achar que eu sei e tentar ajudar as pessoas, porque a gente não sabe. Muitas vezes, Uhum. quando eu escutei sobre diversidade ontem, sobre neurodivergência, eu falei, meu Deus, como é perigoso, como a gente tem que tomar cuidado, como a gente tem que se preparar. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que os coaches têm que parar e refletir, né? Aonde eu quero ir, né? Aonde eu acho que eu vou dar o meu melhor, porque nós não podemos achar que a gente pode tudo, não. E eu tenho uma É. grande preocupação, né? Uhum. De que haja coaches que não se preocupem com isso e achem que podem fazer, né? Eu acho que tem uma gama de coisas que tem um lado médico de saúde muito forte, que não E uma dá. fronteira tênue aí também, né? É uma fronteira muito tênue, até onde eu vou, né? Até onde eu me sinto capaz e até onde a minha intervenção não vai mais prejudicar do que ajudar, Exato. né? Então, eu acho que nós precisamos discutir muito, Uhum. conversar muito, refletir juntos para Uhum. saber como continuamos a nossa profissão. É isso aí. Parte da missão dessa semana que o ICF está promovendo, né? É, Trazendo exatamente. exatamente essas conversas à tona. Muito bacana. E Ponto, agora não voltando, falta tema, né, Ali? Não falta é isso. tema para as pessoas Não falta estudarem. tema, não faltam Não, dilemas, né? Por isso que são os desafios exato. do coach, por isso que é o nosso É. painel hoje.
E aí, falando de, assim, tem um tema bem polêmico nesses desafios, né? A gente sabe que, justamente também junto com esse crescimento, houve uma proliferação do número de escolas, dos tipos de formação. Em paralelo com isso tudo, a gente viveu um momento, e vem vivendo, né, um momento de transformação do mercado de trabalho. Muita gente está perdendo suas posições e olhando para o coaching como uma possibilidade de carreira, e o que é muito bacana, né, porque tem realmente muita gente capaz de poder contribuir, mas a gente também vê muita gente entrando não necessariamente preparada para isso. E, obviamente, a partir disso, a gente escuta de muitas empresas, nós como consultoria, né, o quanto que pessoas têm tido experiências não positivas, né, em relação ao coaching, o quanto que isso começa a impactar a reputação do coaching, e fala-se tanto sobre essa banalização, né, que o coaching alcançou. E aí a gente tem aqui dos dois lados da mesa, né, dois olhares, né, Cris, assim, a gente escuta, né, que começa a surgir uma resistência dentro das empresas quando a pessoa fala, vou te sugerir fazer um coach. Não. Então, eu queria saber, assim, existe mesmo isso dentro da sua organização e como você vem lidando para desmistificar isso nas pessoas, para que o coach não se torne uma coisa não grata, né? Como é que você está lidando do seu lado isso? Sim, acho que existe sim, principalmente porque ali tem um tema assim da comercialização muito grande, né? Não é Uhum. só a coisa da banalização no sentido de ser mais, de estar mais disponível, mas além das questões técnicas, essa coisa meio que de eu vendo que eu posso tudo, que eu faço tudo como coaching, vou te ajudar e vou resolver todos os problemas, né? E eu acho que o tema da banalização das atuações de uma maneira geral não é um privilégio só do coaching, né? Infelizmente, a gente vê aí, com a popularização de muitas universidades, você vê diversas formações, né? Com profissionais de diferentes níveis. Então, eu acho que teve essa onda muito forte do coaching, né, recente, mas isso acontece com a superficialidade muito grande com que as pessoas têm lidado, né, com as suas próprias formações. A minha atuação, né, no dia a dia com relação a esse tema é um pouco a mesma que eu tenho particularmente assim com relação a outras profissões, né? Então, vou procurar um médico. Eu vou procurar um médico, um especialista que tenha referência, que tenha capacidade técnica, que tenha uma boa formação, uma boa certificação, né? E daí a importância, por exemplo, do ICF e outras organizações certificadoras que possam garantir essa qualidade e ter realmente uma régua cada vez mais alta com relação ao nível e à experiência dos profissionais, né? Para poder realmente a gente ter a tranquilidade de indicar alguém que eu tenho certeza, né? Que vai conduzir bem ali os processos. Claro, além de toda a questão comportamental, de toda a questão de empatia e tudo, mas eu acho que é realmente nivelar no alto, né? Fazer Sim. essa diferença e não achar que qualquer um pode sentar ali nessa cadeira e fazer o trabalho bem feito. Muito bom. E do lado aqui da LHH, né? Acho que a gente tem duas questões, né? Como que a gente demonstra para a empresa que o nosso coaching é um coaching sério, é profissional. O que você costuma responder às empresas em relação a isso? Eu quero que você comente. E a segunda pergunta que eu já quero deixar na sequência quais são os cuidados que você toma? Porque a gente recebe muitas pessoas querendo vir trabalhar conosco, né? Nesse crescimento de escolas, né? Tem muitas pessoas querendo atuar em coaching. Quais são os cuidados que você toma justamente para poder honrar aquilo que a gente oferece? O que você comentaria? Tá. Então, vamos falar assim, como que a gente faz, né, para mitigar um pouco esse olhar negativo para o coach, né? Mesmo nas organizações, tem organizações que me dizem às vezes, olha, não pode chamar isso de coaching, porque se falar coach aqui dentro, as pessoas não vão querer fazer. Então, a gente usa desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de executivo, vai trabalhando assim, mas a gente tem uma coisa que, assim, eu sempre uso, é a nossa história, a história da LHH. A LHH tem 30 anos, né, aqui de mercado, ela foi uma das pioneiras na prática de coaching, e nesses últimos 20 anos, a gente atendeu mais de 5.500 profissionais em coaching, então é uma história, e assim, com muito sucesso, né, com feedbacks muito bons,
E então isso eu acho que já dá uma tranquilidade maior para as organizações no momento que elas resolvem falar sobre coach conosco. E uma coisa também que a gente frisa muito são os nossos coaches, né? A gente tem um pool muito grande de coaches, a gente tem uma preocupação muito grande que eles venham de escolas de coach certificadas pelo ICF e que Uhum, sejam também acreditados pelo ICF, além de serem ex-executivos com sólidas carreira no mercado. Então, quando a uhum, gente fala, né, para as organizações que os nossos coaches são certificados pelo ICF, né, tendo estudado em escolas certificadas pelo ICF, a gente já passa uma seriedade muito grande. E no sim, processo, como você diz, de seleção, que a gente faz, a gente tem muita gente que nos procura muito. Então, a gente tem todo um processo de avaliação bastante forte, né? A gente faz entrevista, a gente entende quais são as certificações, se eles são credenciados, tem todos os quesitos que a gente precisa, a gente faz uma simulação onde ele vai fazer para a gente uma sessão de coaching com uma pessoa que a gente traz para que ele faça para a gente entender se ele segue mesmo, né, todos os quesitos do ICF, o código de ética. A gente fala muito, dentro da nossa proposta, tá todo o código de ética lá do direitinho, como a gente segue, né, a confidencialidade, a privacidade. Então, eu acho que a gente já criou, né, oh meu Deus, qual é a palavra? Não é fama que eu quero dizer, me ajuda, Lê. A gente já reputação. criou uma imagem muito Reputação, bem né? É sucedida uma dentro reputação mesmo. É. do coaching dentro das organizações. Então, eu acho que hoje a gente consegue passar essa imagem tanto para a empresa e para os coaches, no momento que eles veem os nossos executivos, nossos coaches, que eles Sim, fazem uma reunião de empatia, eles se sentem seguros de sim, trabalhar com eles. sim. A gente tem tido sucesso, realmente. E eu acho que tem um Uhum, outro, se eu pudesse somar, né? Acho que uma outra uhum, coisa que a gente procura zelar não vou chamar de supervisão, mas a gente tem fóruns internos de troca, né? Entre os tem. coaches, porque às vezes a empresa não vê isso, né? Mas o quanto que isso é bom no sentido da gente trocar melhores práticas, aprendizados, conversar sobre dilemas comuns entre o grupo, né? De coisas, de casos clássicos que a gente recebe, ou casos inusitados, né? Quanto Uhum. que a gente tenta aportar alguns conhecimentos também para ajudá-los, né? Então a gente procura ser. Isso faz parte, talvez, do nosso processo aí de Eu mitigação e até de. vou complementar o que você falou, Alê. Né? Além a gente tem fóruns que a gente traz temas importantes do momento, a gente tem a supervisão, que o coach vem e traz questões dele em relação aos processos, que é super importante. A gente faz mentoria dos coaches e a gente faz discussão de casos. Hoje tem várias pessoas que estão aqui, que eu vi os nominhos que a gente fez hoje na LHH, um estudo de caso. Então, o coach vem, traz um caso e Aham. todos os outros, assim, lógico que é só o caso, sem nome de empresa, sem nome de cliente, na confidencialidade total, e eles discutem o que poderia ser feito diferente para dar um maior desenvolvimento àquele profissional. Então, a gente está sempre tentando melhorar a nossa prática. Uhum. E aí, ele, acho que dentro Ah, também, vou aproveitar o gancho, acho que esse é muito mais, talvez, para você, talvez se a Cris quiser agregar alguma coisa. A gente vê, né, existe obviamente uma escassez de orçamento nas empresas e tendo que haver uma priorização de investimentos. Então, quando a pessoa vem para um coaching, cada vez mais as organizações, também pela pressão, né, a gente falou de pressão aqui hoje, né, de resultados, pressão de sim. velocidade, né, o quanto que existe uma expectativa exagerada de uma comprovação de que aquele trabalho vai surtir o efeito que eles tanto desejam, né? Como é que você tem tratado isso? Como é que você tem lidado com isso? Olha, Ale, isso tem sido um desafio enorme, né? Porque as organizações vêm e querem, assim, mensuração concreta dos resultados, né? Se ele vai chegar lá no final do processo transformado em uma outra pessoa, né? E o que a É. gente diz muito que vai depender muito de cada Uhum. um
dos profissionais, porque cada um está no estágio de nível de consciência, ele está no nível de consciência, pode ser num nível básico, no nível médio ou no nível alto. Se ele estiver no nível baixo de consciência, a gente vai primeiro ter que despertar essa consciência dele para ele entender a real necessidade de se desenvolver, né? Então, Uhum, o processo pode ser que a gente vai trabalhar com 6 meses e ele vai se desenvolver, sim, mas provavelmente ele não vai chegar no lugar onde a organização espera que ele chegue. Então, a gente uhum, procura deixar isso muito claro. Aquele que está numa média, no nível de consciência médio, ele já tem consciência de quem ele é e do que ele precisa desenvolver e ele vai trabalhar para isso. Então, uhum, provavelmente, ele vai chegar lá no final muito mais pronto. E aquele que tem alto nível de consciência, então, é uhum. rapidinho, ele vai desenvolver Sim, mais do que o outro, né? Mas isso a organização entende, mas acha que não é o suficiente toda essa sim. explicação teórica, porque eles querem uma medição mesmo. Então, a gente tem usado no início do processo um 360 que você faz logo no início do processo, com pares, Uhum. subordinados e superiores, e chega no final do processo, você faz outra avaliação para ver o Sim. desempenho, Evidências, né? as evidências de desenvolvimento, você tem uma reunião medial também, que você leva, né, que o coach leva, o que ele está se desenvolvendo, e a organização ali também põe os pontos que ela vê de Uhum. desenvolvimento. A gente pode também, que a gente tem feito ultimamente, é fazer uma avaliação, uma autoavaliação. O executivo faz uma autoavaliação dele em cima daqueles pontos de desenvolvimento que foram acordados no início, o gestor também faz, e no final a gente faz outra também, que mostra, né, qual foi a evolução. No final do programa, a gente tem um sumário executivo também, que a gente apresenta, que o coach põe tudo, por todo o caminho, toda a jornada dele dentro daquele processo e todos os pontos que ele considera de desenvolvimento, né? Então, eu acho que não tem, é muito difícil a gente mensurar soft skills, né? Sim. Mas assim, o que aquilo impactou no negócio, o que aquilo impactou na equipe dele, no clima ali da área, isso a gente pode medir e levar para a organização. Mas é difícil, é difícil. É difícil, é desafiador, né? É tão desafiador porque tem a questão também, digamos, de que forma o coaching está sendo usado, né? Porque eu já tive experiências e a gente lá, a gente vê outros casos onde não há uma paciência em relação ao programa, porque a gente sabe que o programa de coaching é um programa que envolve protagonismo e tem um tempo, né? O nível de consciência, como você falou, cada um vai responder numa velocidade diferente. E a gente vê Exatamente. pessoas sendo desligadas no meio do programa de coaching. Sim. Então a empresa decide por fazer um investimento, mas não espera o tempo. Isso me leva a pensar muitas vezes que está usando o coaching como um último remédio, sabe assim? Sim. Última tentativa. E, na verdade, a gente sabe, nós todos aqui que somos da comunidade, a gente sabe que o coaching funciona muito melhor para alavancar potencial de quem está na sua curva positiva da potencialidade, não na curva negativa, né? Mas então, isso é uma pena, dá muito dó quando eu vejo isso acontecer, né? Mas é assim, uma colega está comentando que ainda bem que não é mais a maioria. Com certeza, acho que o volume isso já foi maior, mas eventualmente ainda acontece, infelizmente. É que até o Ah, nível das organizações, o nível de consciência das organizações melhorou também, né, Ale? sim, eu vou dar uma avançada na pauta que a gente pensou, porque o tempo está avançando rápido e eu quero entrar num bloco que é muito interessante e Tá. conversa com esse mundo da aceleração, que é o tema da tecnologia, né? Que a tecnologia tem vários desdobramentos, na minha opinião, e possíveis impactos aí na questão do coaching. A primeira delas, né, que eu acho que foi um super avanço, né, eu acho que ela permitiu a gente hoje viver vários portais, né, onde a gente hoje pode viver o coaching de um modo digital. Anos atrás isso não era muito pensado, porque a experiência do coaching era praticamente presencial. Com o Presencial. tempo a gente foi passando a fazer virtual, eventualmente, né, quando a pessoa estava viajando, quando não podia ter o presencial. Veio a pandemia, criou um curto-circuito e a gente virou 100% virtual. Mas nesse meio tempo, acho que o bacana da tecnologia foi possibilitar uma acessibilidade e uma escalabilidade da gente estar oferecendo coaching, não só nós, LHH, porque nós temos a ferramenta, a gente tem
o coaching digital, mas A plataforma. tantas outras consultorias hoje também operam nesse nicho, que permitiu que a gente ampliasse, digamos, a nossa oferta de coaching no mercado para mais pessoas, que é muito bacana. Agora, você vê alguma relação de impacto disso, desse coaching nesse formato mais rápido, mais digital, com a relação do coaching executivo, aquele mais, talvez, boutique, mais premium, mais one-on-one, mais... Como é que você comentaria essa relação? Olha, Lê, eu acho que as duas coisas podem conviver muito bem, né? Não é uma ou outra, eu acho que é uma e outra, né? Eu acho que as plataformas atendem um público bastante interessante, ela deu essa amplitude, né? Então, todo mundo tem a possibilidade de participar de um processo de coaching. Eu acho assim que o coaching executivo, né, o tradicional que a gente faz, ele vai persistir, porque tem pessoas que não se sentem confortáveis, apesar da gente ter mudado bastante desde da pandemia, das pessoas terem se acostumado com o online, as plataformas ainda têm uma coisa muito de tudo dentro da plataforma. Então, eu escolho o meu coach dentro da plataforma, eu escolho as minhas competências, elas estão lá dentro para eu escolher, então é tudo ali, sem uma interação mais próxima. A única interação é dele com o coach, né? Mas é feito por dentro, Com menos intervenção da organização, né? menos intervenção da organização. Aliás, dentro da nossa plataforma, no que a gente oferece hoje, não tem qualquer intervenção do RH no processo de coach, né? Ele recebe relatórios, né? Mas ele não intervém em nada, não tem essa. Então, assim, para algumas pessoas isso funciona muito bem, para outras pessoas isso não vai funcionar. Sim. O coaching online, ele foi super bem aceito, ele está funcionando muito bem, mas, né, existe um movimento de volta para o presencial. Mas Presencial, de agora, algumas antes empresas. de algumas empresas, a gente está vendo já algumas empresas exigindo que o processo seja presencial, porque eles dizem que não é a mesma coisa, eles consideram não ser a mesma coisa, que o executivo não se Vamos sente à ouvir a vontade. empresa, vamos ver o que a empresa tem a dizer sobre isso. Vamos Cris, ver, vamos ver. estamos aqui num bate-papo, eu e Eli. Quero te ouvir na ótica de quem está do lado de fora e que tem as pessoas que estão dentro desse contexto, né? Umas usando plataforma, outras usando o serviço mais premier, mais boutique, tem o híbrido, tem o presencial. O que você comenta disso tudo? Eu, particularmente, sou suspeita porque eu faço terapia com a mesma terapeuta há 4 anos e eu nunca a conheci pessoalmente. E eu acho que vamos muito bem, obrigada. Então, eu sou suspeita para falar, né? Falei para ela um dia, eu quero te dar um abraço pessoal, acho que vai ser muito simpático, mas funciona, né? O fato é que funciona. Sim. Mas tem algumas pessoas que, de verdade, como ele falou, não se sentem confortáveis, acham que até eu escutei essa frase esses dias, não, você vem para o escritório para a gente falar desse tema, porque esse é um tema importante, né? Mas como assim? A gente não resolve temas importantes online, né? A gente sempre, principalmente na pandemia, a gente resolveu qualquer tipo de tema online, Sim. né? E resolveu bem. Mas eu vejo realmente algumas pessoas, já ouvi muitas pessoas falar, não, eu nada para mim que diz respeito a essas ações de desenvolvimento, seja um coaching, seja terapia, seja o que seja, eu preciso ir, eu preciso do momento em que eu vou, eu preciso do momento em que eu volto fazendo a reflexão, eu preciso sentar numa sala diferente, eu preciso sair do meu ambiente para eu conseguir realmente me conectar com aquilo, porque para mim é um outro processo, né? E eu acho que a gente tem que respeitar, né, de alguma maneira, porque realmente se aquilo não funciona para a pessoa, a gente tem que fazer da maneira que funcione, né? E eu concordo plenamente com ele que assim, ter essas duas alternativas é maravilhoso, até porque a gente consegue, né, para uma população específica, democratizar um pouco mais o coaching, porque realmente é um tema, né? Eu, como RH, a questão orçamentária, ela é sempre um tema, né? As empresas estão cada vez mais cortando, enxugando, e a primeira parte que vai
desenvolvimento, treinamento, consultoria, né? Consultoria em coaching, em algum momento, quase que luxo, né? Então, assim, conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas tão poderosas é algo que é realmente um diferencial. Então, acho que a gente tem que olhar caso a caso, efetivamente, e ver o que mais funciona para cada um, né? Legal. E aí, gente, o assunto do momento é inteligência artificial, né? Dentro do capítulo tecnologia, não tem como a gente não falar sobre inteligência artificial. A gente sabe, né? A gente ouve, né? O quanto que os líderes hoje estão ocupados e a gente vê que as pessoas, na ausência do líder, estão recorrendo cada vez mais aos agentes digitais, aos robôs, ao chat GPT e tudo mais, né? E aí existe toda essa polêmica. Será que o chat GPT vai suprir o papel do coach um dia? Quando você começa a fazer algumas perguntas e pede para ele te provocar, é às vezes assustador a capacidade que ele tem. E a gente também vê, óbvio, né? Nós como consultorias temos essa preocupação de ver como tirar proveito, né, da melhor forma possível. Então, eu queria ouvir as duas em relação a esse assunto, né? O que vocês acreditam, o que vocês acham que é o melhor uso, o que vocês acham que isso pode estar afetando ou não positivamente ou negativamente o coaching. Posso começar, Eli? Que Pode. a gente não, eu ainda não tinha utilizado a ferramenta para isso antes da gente começar nossos bate-papos com relação à noite de hoje, né? E realmente eu fiquei chocada, eu fiquei assustada, né? Quando eu fiz a experiência de falar, eu sou uma executiva, eu preciso, né, de orientação de carreira com relação ao coaching, então, e aí quanto mais especificidade eu ia trazendo sobre a situação, ele ia me dando ali uns caminhos, assim, realmente muito bacanas. Eu fiquei assustada, de verdade, né? E eu falei, caramba, como é que vai ser isso daqui para frente, né? É óbvio que eu acho que, assim, não vai ser uma mudança radical de um dia para o outro, né? Mas eu acho que sim, ela vai acontecer rápida de alguma forma, porque as pessoas estão cada vez buscando mais inteligência artificial para tudo. Acho que E tem a velocidade da coisa, né? Do imediatismo, né? Exato, exatamente. E à medida que eu acho que tem, né? Tem uma questão da velocidade, tem uma questão de valor mesmo financeiro, né? Que Sim. faz com que as pessoas tenham ou não acesso a determinadas ações, né? Eu mesma recentemente acabei de passar por essa experiência, assim, não, porque a consultoria vai fazer. E meu senhor falou, não, mas você pede para o chat GPT, né? Ele faz rapidinho para você aqui, né? E assim, e faz com qualidade. Então, realmente é um desafio, né? Para algumas coisas faz com muita qualidade. Em contrapartida, que eu acho que assim, a pandemia deixou claro para a gente o quanto a gente precisa do ser humano, né? Sim. E essa é a reflexão que eu fiquei fazendo, assim, poxa, qual que vai ser o nosso diferencial, né? Quando a gente fala disso, porque a técnica o ChatGPT pode trazer, né? Mas o ser humano que está ali, né? Essa visão humana das coisas, como é que isso pode ser feito? Enfim, então eu fiquei tensa com esse tema. Elisa, assim, sem se alongar muito, você quer comentar um pouquinho a nosso olhar da NHH e como a eu gente vem acho, usando? Uhum. eu acho assim, a tecnologia está aí para a gente usar, né? E a gente tem que, assim, primeiro, não podemos sair correndo de medo, né? A gente tem que Uhum. parar e olhar e ver a que ela veio e como que a gente pode usar isso a nosso favor. Hoje a gente tem, né, na nossa plataforma, a gente tem o IA dentro da plataforma, que ele apoia os coaches no sentido de ele constrói cenários para ele, ele não interfere na sessão do coach, tem a sessão do coach, mas existe, por exemplo, ele tem um cenário que ele tem e ele quer saber como que ele sairia melhor. Aí ele vai lá e conversa Como se fosse um com simulador, né? um simulador, é um simulador de conversas e ele vai fazendo. Então, a gente está usando isso aos poucos dentro dos nossos processos, né? A gente tem os agentes de IA
que a gente pode, ele pode agendar as reuniões para a gente, ele pode Pode fazer o organizar, resumo da reunião. ele pode fazer o resumo da reunião, ele pode organizar nossos clientes, ele pode falar para a gente, né, tá, quais são as demandas, as maiores demandas que eu tenho entre meus coaches, ele pode trazer para a gente um mundo de dados que a gente normalmente quebra a cabeça para fazer, e quando tem que fazer, sai correndo atrás de dados. Então, eu acho que a IA pode ser um suporte muito grande para o processo de coaching, né? Agora, a gente não sabe, né, o que vai ser, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que pensar na ética disso tudo, mas eu acho que, em princípio, a gente tem que olhar, dar a mão para ele lá e falar: vamos juntos, vamos ver o que a gente faz de melhor juntos. É assim que eu penso, Ale. Muito bom. Não, eu concordo com vocês duas, né? Eu concordo com a questão da complementação da tecnologia com o humano. É, eu vejo a tecnologia que a gente deve encarar ela como uma aliada, mas a meu maior preocupação, eu tenho duas preocupações só associadas a isso, primeiro, a automação ela vai funcionar com aquilo que carregarem nela, né? Sim, Então, assim, se você carrega um conhecimento com vieses, o ChatGPT vai agir como o coach vai com trazer. viés. Então, assim, existe muita coisa do, assim, qual é a qualidade, né? Assim, como é que está sendo preparado isso para ser usado. Então, por isso que a gente está fazendo isso dentro de casa com muito cuidado. E uma outra questão que me tira o sono um pouco é a questão da falta de regulamentação, né? Eu sei que a velocidade às vezes não permite a gente entrar nesse mérito, porque as pessoas já estão usando e vão continuar usando, mas falta uma regulamentação, né? Do que é permitido, do que é. Porque as pessoas podem usar para o bem e para o mal, né? Então, assim, esse é, acho que é a fronteira tênue disso. Bom, eu tenho uma pergunta final que eu vou deixar para o final, mas eu queria abrir o espaço de pelo menos aqui uns 10 minutinhos para a gente olhar o que o grupo está trazendo aqui no chat para ver se tem algum outro desafio que a gente não tocou que o grupo gostaria que a gente comentasse. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu dar uma olhada aqui, passada de olho aqui no chat. Não sei se o pessoal fez algum resumo, se tem algum Lê, ponto-chave posso aqui. super trazer aqui, tá? Acho que vocês foram Agradeço. explanando, mas tem duas questões aqui que eu tenho certeza que tem muita repertório para a gente compartilhar. Então, como manter viva a prática do coaching nas organizações, mesmo diante de reestruturações constantes e culturas que vêm sendo, sempre acabam valorizando o desenvolvimento humano e a constante rotatividade dos profissionais de RH. Vou começar pelo RH para responder essa. Isso é desafiadora, mas na verdade, assim, né? Eu acho que são nesses momentos exatamente em que a gente mais precisa, né? Porque com constantes mudanças, constantes reestruturações e pessoas se movendo, enfim, é onde gera mais insegurança, é onde as pessoas estão precisando mais de apoio, mais de suporte, e aí que o RH tem que realmente estar atuando muito forte para olhar essas necessidades específicas das pessoas e trazer esse suporte necessário, né? Então, tem que estar ali firme e forte, né? Fazendo o nosso papel. Se eu pudesse somar, Cris, se o RH faz um bom trabalho, mesmo sabendo que ele vai ficar por um tempo determinado na organização, mas se ele faz um trabalho de base, de construir uma cultura forte de coaching dentro da empresa, eu posso sair que a reputação do coaching dentro da empresa e a qualidade do trabalho vai permanecer, e a credibilidade no sentido de, nossa, então eu preciso mesmo do coaching, e a gente não vai passar a abrir mão, né? Não sei se a Eli concorda comigo. Concorda, Eli? Eu concordo plenamente. Eu acho que a cultura de coaching é uma das coisas primordiais, né, para que o coaching se mantenha vivo, né? Então, as Sim. organizações que lidam com o coach como um ponto de desenvolvimento na carreira dos executivos, que tenham coaches internos, que trazem treinamentos de coaching para os seus executivos, o coach fica impregnado, né, na alma da organização. E aí Sim. pode mudar, pode se transformar que ele está ali, Uhum. né? Existe a crença do A desenvolvimento cernezinha dele está lá, né? exato. Qual é o segundo ponto, Fê? Segundo ponto, diante do crescente adoecimento emocional nas organizações, como o coaching pode atuar sem ultrapassar os limites da sua prática e ainda assim ser útil e ético? A gente comeu um pouco pela beirada desse assunto, né?
quando a gente estava comparando terapia, mentoria e coaching, mas volto para vocês, meninas. Ale, responde aí um pouquinho, porque eu não sei o que aconteceu aqui, eu preciso dar uma olhadinha aqui, tá? Tá Um bom, minutinho, eu tá? toco Com aqui com a licença. Cris, vai lá. Eu acho que essa questão da ética, né? Eu acho que sim, todo mundo que atua em coaching, nós coaches, né? A gente está imbuído do melhor, de fazer o melhor pela pessoa. Mas como a Eli trouxe mais cedo durante o debate, eu acho que a gente tem que ter a clareza do nosso limite, né? A clareza de até onde a gente pode ir, com o que a gente pode se comprometer e no que a gente tem preparo e prontidão para fazer, né? E, obviamente, se a gente esbarra nesse limite, a gente tem que saber dar o encaminhamento adequado. Eu acho que muitas vezes o que nós, LHH, procuramos fazer é voltar com a organização e dizer, gente, olha, essa pessoa, a gente vai até aqui, daqui em diante, assim, é responsabilidade conjunta nossa de dar um outro tipo de apoio, porque essa pessoa precisa de um outro tipo de apoio, né? Complementar. Então, acho que quando o coach nos sinaliza isso, a gente procura fazer esse meio de campo com o RH. Então, mas eu acho que a gente tem que procurar ir até onde a gente pode ir, né? Mas a gente não pode ir além do que a gente se predispôs a fazer e do que é esperado de nós enquanto coach. O que você acha, Cris? É isso aí, e eu acho que assim, né, a gente está falando de situações, né, infelizmente eu tenho visualizado, vivido nas organizações situações que são realmente bem complexas, né, com relação ao adoecimento. Não é só o estresse que deixa a pessoa cansada e que em alguns dias ela se recupera, né, são apagões, são questões psiquiátricas, são questões profundas, são questões que demandam medicação, que demandam acompanhamento, que demandam psicoterapia, realmente. Então, assim, eu concordo plenamente, tem um limite, tem que entender até onde dá para ir, e em respeito à pessoa, e também até se proteger, né? Porque dependendo da situação, ali começa a ficar extremamente delicado para o próprio profissional de coaching pisando numa seara que não é a dele, né? Então, não tem dúvida. Você quer somar alguma coisa, Eli, agora que você já está de volta? Tá no mudo, Eli. Ah, não muda, Eli. Eu acho que vocês já tocaram em todos os pontos. Se eu for Tá falar, eu vou bom, me repetir aqui só, tá bom. tá? Concordo plenamente com o que vocês falaram. E aí um cuidado que a gente toma também, como ele explicou, a gente procura sempre fazer um briefing muito detalhado, né? E às vezes a gente, por mais, assim, a gente não quer vender por vender, né? Acho que a gente quer oferecer o melhor para aquela pessoa. Se a gente entende que o que a pessoa está precisando não é coaching, a gente é claro nesse sentido, certo, Li? De dizer, olha, Certo, gente, certo. não espere isso da gente, porque esse tipo de solução ou esse tipo de ajuda não é aqui conosco, né? É. A gente E- teve uma demanda desses dias agora que a gente declinou porque era um caso de TDAH e quando ela me passou o briefing, ela falou, a gente quer que ela se torne uma profissional igual às outras. Aí eu falei, ela não vai ser nunca igual às outras, ela tem TDAH, né? Ela não é um caso para nós. Eu falei, não é caso de coach né? Se você quiser transformar, não é de terapia, não é de nada, porque ela não vai ser outra pessoa, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento para poder dizer, Ser não, ético gente, nesse não sentido, né? é. Ser ético, exatamente. Isso. Tem uma Surgiu uma pergunta. pergunta. Surgiu uma pergunta que era uma pergunta que a gente pulou, porque eu estava querendo chegar Isso. no assunto da tecnologia. A gente vê, né, nessa juniorização do RH e nessa pressa dos resultados, né, uma crescente desejo do RH de intervir e de microgerenciar os processos de coaching. Então, como é que ele, vou falar do seu lado, eu não sei se a Cris sente isso no time dela, ou se a próprio os stakeholders que encaminham para o coaching demandam isso mesmo, mas do nosso lado a gente sente essa pressão. Então, como é que você lida com essa pressão e que tipo de informação a gente fornece e não fornece ali? Olha, a gente tem uma pressão enorme, hoje em dia, cada vez mais, dos RHs para um relatório que traga mais detalhes do que está acontecendo durante o processo de coaching, né? E a gente explica o código de ética, a gente explica tudo direitinho. Então, o nosso relatório que a gente faz, ele traz simplesmente, né, em que momento do processo o coach está,
quantas reuniões ele fez naquele período, as datas das reuniões e se está tudo correndo bem, tá? Então, não tem Uhum. nenhum problema, o coach está comparecendo nas reuniões, mas muitas vezes eles falam que isso não é suficiente para eles. Eles querem A saber. gente entra, a gente fala do contrato, né? Do contrato que eu digo assim, quais foram os A gente temas explica tudo. contratados. A gente fala, né? O que a A gente não gente vai. fala qual Uhum. Os a competência objetivos. que está trabalhando naquele momento. Ele tem um acordo de coaching que ele recebe. Então, quais as competências que ele está trabalhando naquele momento? Quais os assessments, se porventura a gente usou, eles, quais foram usados, estão lá dentro. Os resultados, o coach decide desses assessments que a gente faz dentro, o coach decide se ele entrega para a organização ou não. Não somos nós que vamos entregar, né? Então, tem assim uma coisa que, mas somos nós que estamos pagando, a gente quer esses dados. Então, a gente, muitas vezes, eu falo, olha, você pode ter todos esses dados, se sentar com o seu executivo e perguntar para ele como que as coisas estão indo, o que ele está achando, o que ele está percebendo. Ele, melhor do que a gente, pode dizer qual é o impacto que o coach está tendo nele. Então, realmente, a gente tem sempre uma questão bastante grande de estar conversando, de estar explicando, mas eles querem, muitas vezes, saber o que foi falado. Exato. Sabe, o que ele falou sobre este tema? Aí a Cris, gente você tem... sente pressão do seu lado isso também? Ou você acha que isso tem mais a ver com a Eu questão? acho que sim, muitas vezes tem essa pressão, mas eu acho que é assim, quando vocês se posicionam dessa forma, é exatamente quando o coaching ganha mais credibilidade no sentido de dizer, não, então assim, né, vamos realmente respeitar aqui a individualidade e a questão da confidencialidade. Então, acho que tem que continuar assim, a pessoa tem que compartilhar aquilo que ela tem o desejo ou que ela está confortável para compartilhar, porque qualquer coisa fora disso, na verdade, quebra uma relação de confiança e faz com que o processo vá todo por água abaixo, né? Então, é sobre isso que a gente tem que garantir, né? Tanto como RH, quanto como vocês. E eles precisam saber, se eles não têm, né? Porque, infelizmente, muitas vezes, né, a gente que é de RH, a gente está ali num limiar muito tênue entre os interesses da organização e dos colaboradores, né? Por mais que a gente esteja muito envolvido com o desenvolvimento das pessoas, acontece muitas vezes de terem desconfianças ali sobre para que vai se utilizar aquilo, e é natural, né? Eu acho que é esperado. Então, essa garantia para a pessoa de que o que está sendo dito não vai ser falado, ela é o mínimo que alguém precisa ter para fazer um processo realmente respeitoso e tranquilo, porque senão não vai surtir o efeito desejado, né? A pessoa vai estar ali fingindo que está ali e não vai se abrir, não vai se colocar, enfim, não vai trabalhar seus temas, né? 1 minuto de bate-bola, ping-pong rápido para a gente fechar e eu devolver a palavra para a Fê fazer o fechamento. Eli e Cris, o que você diria sobre o futuro do coaching em 1 minuto? Em 1 minuto. O coach vai continuar sendo um instrumento muito forte de desenvolvimento, mas não sei ainda de que forma vai ser isso, mas vai continuar forte. E eu diria assim, para todos que estão aqui, né? Acho que estudar sempre, conhecer o ser humano na sua profundidade, as diversas técnicas, e ter a empatia para olhar para o humano como um ser humano, né? Que eu acho que é isso que muitas vezes é o que mais falta e é o que faz realmente a diferença, e não existe inteligência artificial que vá fazer esse olhar de humano para humano, né? Isso é insubstituível. Bacana. Se eu pudesse somar, né, eu diria que, como a gente não sabe nem ainda antecipar as perguntas, que dirá as respostas, eu acho que a nossa comunidade tem que seguir unida para a gente construir essas respostas juntas, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, como a gente está fazendo durante a semana inteira aí por intermédio do ICF. Obrigado a todos que ficaram com a gente. Fê, devolvo para ti. Ale, muito obrigada. Em nome da ICF, quero agradecer Eliette, Alexandre, Cristiane,
por esse papo tão rico. Aqui o chat, várias mensagens compartilhando tamanha reflexão, e cada um de nós, com certeza, na nossa realidade, a gente consegue fazer esse depara. Então, muito obrigada por esse painel. E eu queria aqui aproveitar e convidar para aqueles que ainda não viram a nossa programação de amanhã. Nós temos ainda a agenda de amanhã, que começa às 8h30 da manhã, onde nós teremos um painel sobre estresse no trabalho, construindo resiliência nas empresas. Depois, às 10h30, coaching de time na prática, uma jornada. Depois nós vamos falar às 1h30 da tarde, Bem-Estar 2.0, a NR1 e os benefícios reais de empresas que cuidam das pessoas. Às 16 horas, como o Congresso Nacional enxerga o coach, cenário político da regulamentação no Brasil. Às 17 horas, nossa última palestra, o surpreendente poder das estruturas libertadoras no coach. Então, convido para quem tem aí a possibilidade, tenho certeza que são conteúdos muito, muito bons. Então, muito obrigada. Ana, gostaria de trazer considerações finais? Não apenas agradecer, Eliette, Alexandre, Cris, pelo excelente painel. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Que bom. Agradecer a LHH também por ser uma parceira nossa na ICW. É muito bom quando a gente se conecta porque partilhamos dos mesmos valores e a gente pode ver isso na fala de vocês. Que bom que a gente está junto aqui nesse painel, onde a gente trouxe tantos temas relevantes, dimensões importantes para a gente pensar sobre o coaching e o futuro do coaching. E foi uma troca muito rica. Obrigada, Fer, também por ser a host aí desse painel. E seguimos juntos. Amanhã tem mais. Aguardamos vocês aí durante toda a sexta-feira para a gente celebrar o último dia da nossa International Coaching Week. Obrigada mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Um Boa abraço. noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau.